Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus alunos. Que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada de forma esplêndida sobre você e sua família, que você possa obter bons resultados no decorrer desta aula e tirar um aprendizado que vai edificar a tua vida e daqueles que vão te ouvir. Nós estaremos hoje comentando, estudando juntos mais uma das nossas lições desta feita lição de número 5, do dia 2 de agosto de 2020, cujo título é O Lamento de Jó. O texto áureo nos diz que porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Este texto está na nossa lição bíblica em classe, no capítulo 3, o versículo 24. E a verdade prática nos diz que o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Esta leitura, por ser um tanto quanto extenso, nós vamos então abrir mão de realizar a leitura aqui. Pedimos a você, meu caro professor, meu caro aluno, que faça essa leitura, se possível, umas 2 ou 3 vezes aí no decorrer da semana, para que você tenha bastante intimidade com o seu conteúdo. Essa lição tem também um objetivo geral, que é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus diante de tal situação. Mas esta lição tem também 3 objetivos específicos. Quais são eles? O primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. O número 2 nos diz que devemos aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. Devemos trazer isto à tona, aclarar isto para os caros alunos. E número 3 é pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Pessoas que, como ele, estão passando pela mesma situação. Vamos então direto à nossa introdução. Todos nós, os seres humanos, somos sujeitos a falhas, portanto, suscetíveis a erros. Incluso a esta realidade, a esta situação, estava também o nosso patriarca Jó, quando foi motivo de um duelo espiritual entre Deus, o nosso Criador, e o adversário. O que o difere dos homens da atualidade de uma maneira geral é a sua integridade. Ele era inocente, sem culpa, era verdadeiro. A sua longanimidade, a sua sinceridade, a sua retidão, que é a qualidade de quem é direito e irrepreensível. A sua submissão a Deus, qualidade daquele que sujeita a sua vontade ao querer a vontade de Deus. A sua rejeição ao pecado, nós vemos isso no capítulo 1, versículo 8. A sua paciência, nós vemos aí o dizer do apóstolo São Tiago, dando testemunho também a respeito da paciência de Jó. A sua lealdade, a sua intimidade com o Senhor, a sua vida de sacrifício. Nós vemos no capítulo 1, versículo 5, o testemunho de Deus sobre este homem. Ele era uma pessoa tão fiel ao Senhor que a cada vez que os seus filhos se reuniam para fazer os banquetes, Jó, por exemplo, ele tinha 3 filhas e 7 filhos. E de tempo em tempo, os seus filhos se reuniam na casa de um deles. E quando aconteceu o último episódio, esta adversidade pela qual passou o nosso patriarca, os seus filhos estavam reunidos na casa do seu primogênito, quando aconteceu toda aquela catástrofe. Mas a cada vez que os filhos se reuniam para fazer um banquete, uma festa, para comer e beber e folgar,
ele já preocupado que os filhos porventura pudessem pecar contra Deus, pudessem cometer alguma coisa contra o Senhor, ele já de antemão oferecia sacrifícios. Então, enquanto os filhos estavam festejando, Jó estava naquela noite oferecendo sacrifícios, adorando ao Senhor com a sua vida sacrificial. Então, nós podemos dizer que esta era uma qualidade que o diferia dos demais, a sua vida de adoração, a sua vida de fidelidade ao Altíssimo, a sua vida de sacrifício ao Senhor. Este homem passou por tantas angústias que chegou a ponto de até desejar a morte. Tantas angústias que ele chegou até a ponto de desejar a morte. Mas é bom que se entenda uma coisa. Este desejo da morte não foi uma tentativa de Jó no sentido de uma tentativa de suicídio. Não, de forma alguma, porque ele sabia que esta jurisdição de pôr fim à vida humana pertence somente a Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive Criador do ser humano, que ele fez com as suas próprias mãos, soprou nas suas narinas. O homem, o ser humano foi feito a coroa da criação de Deus e foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, para viver eternamente. Portanto, somente este Deus pode intervir na interrupção da vida humana. Na lição anterior, nós vimos de perto o drama vivido por este campeão de Deus, por este patriarca, ao passar pela série de calamidades que lhe sobreveio de forma abrupta e catastrófica. De rico, do dia para a noite, ou da noite para o dia, de rico ele passou a ser instantaneamente pobre. Isto quer dizer que ele anoiteceu rico e amanheceu pobre. De amado por toda a sociedade, ele passou a ser acusado pelos amigos de ter pecado contra Deus. Depois de 7 dias de meditação junto aos seus visitantes, nós vemos isso no capítulo 2, versículo 13, Jó rompe o silêncio com um lamento que veio do âmago do seu ser, do fundo da sua alma. Ele rompe então este silêncio. E nessa retrospectiva e introspectiva simultânea que ele faz, Jó passa a focar o dia do seu nascimento e num desabafo angustiante da alma, um desabafo sem igual, manifestou todos os seus sentimentos naquele instante. Perguntando, esta foi a sua manifestação, perguntando: por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? São 3 perguntas que ele faz ao romper este silêncio. Na sequência desta lição, veremos na vida de Jó a nossa reação diante do sofrimento. Perceberemos também que Satanás não logrou êxito no seu intento diante da situação de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria ser também a causa da sua morte. Pois se dele vinha o bem, também dele, do Senhor, deveria ou poderia vir o mal. Isto é a atitude de um homem sábio que valorizava a soberania divina, a soberania de Deus. Nós vamos então para o tópico número 1. Vamos falar então sobre o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Isto está no capítulo 3, versículo 1 ao 10. Primeiro subtópico, por que nasci? É uma pergunta que ele faz. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó, nesse lamento que ele faz. Vemos que a dor de Jó era tão profunda que somente a poesia poderia expressar toda a carga emocional vivida por ele naquele momento. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo do patriarca, tal qual aconteceu com o salmista Davi, lá no seu cântico número 130, versículo 1, a parte B. Davi faz esta declaração dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor.
ele faz esta declaração ao Senhor: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Salmo 130, versículo 1. Semelhante angústia sofreu também o profeta Jeremias. Veja o seu clamor lá no capítulo 20 do seu livro, versículos 14 e 15, e depois o versículo 17 e 18. Ele diz: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Aí o versículo 17 nos diz: porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi à minha sepultura. Queria dizer ele, eu poderia ter ficado no ventre da minha mãe para sempre. Eu poderia ter morrido e ficar sepultado no ventre da minha mãe. Ou não ficou grávida perpetuamente. Por que a gestação da minha mãe não durou por toda a eternidade? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que se consumam os meus dias na confusão? Então, esta é a pergunta, é o questionamento que também fez o profeta Jeremias de forma semelhante ao nosso patriarca Jó. Quantos de nós não temos passado por angústias semelhantes? Às vezes não verbalizamos estes pensamentos, mas nas profundezas da alma, no âmago do nosso ser, nós chegamos a cogitar tal ideia. Neste sentido, Jó não estava só em lamentar diante da dor. Ele sempre terá alguém na mesma situação. Vamos então ao segundo subponto, que em lugar da memória viesse o esquecimento. O tentador astutamente imaginava que, em virtude de tamanho sofrimento e dor que envolvia a alma de Jó, este patriarca viesse a amaldiçoar a Deus e blasfemar contra o seu Criador. Mas enganou-se redondamente, ele não fez isto. Mesmo em meio a esse vendaval de acontecimentos inesperados, Jó não procedeu conforme a previsão maligna. Ao contrário, ao invés disto, tendo em vista o sofrimento e decepção, ele não amaldiçoou a Deus, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pois para o homem de Uz, esse dia deveria ser apagado da sua memória. Olhe a descrição do versículo 4. Como que diz o versículo 4? Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele está dizendo que Deus não se importe com este dia. Quem nunca viveu um momento amargo como este, em que desejamos nunca ter nascido? Agora nós vamos para o terceiro subponto, que em vez da ordem viesse o caos. Ao analisarmos então os versículos do versículo 4 ao versículo 7, nós percebemos que, face aos horrores a ele acontecidos, o patriarca chega a desejar que, em lugar da luz celebrando o seu nascimento, e que revelou todo o seu sofrimento, que não brilhasse, e que nem noite nem dia viesse a existir, mas que as trevas dominassem em todo o tempo. Ele chega a desejar que o dia do seu nascimento nem sequer entrasse no calendário. Aliás, que esse dia e noite fossem banidos, fossem deletados da memória. Por quê? Porque em vez de paz veio a dor. Então, ao invés de ordem, que viesse então o caos. Podemos imaginar, não tem lógica esta ideia. A gente olhando a grosso modo, nós podemos imaginar, não tem lógica essa ideia. Mas a lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, Jó não teria sido concebido, portanto, não existiria. E não existindo, não passaria por todo esse sofrimento. Então, nesse sentido, o Novo Testamento nos mostra o amor e a ternura que o Senhor tem para conosco nos momentos de tribulação e angústia. Veja o que aconteceu em Betânia por ocasião da morte de Lázaro.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João, capítulo 11, versículo 32. Podemos perceber que aos pés do Senhor é o melhor lugar para encontrarmos abrigo e consolo. Tem um cântico que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O hino 434 da nossa harpa, a teus pés, ó Jesus Cristo, nós temos uma estrofe que fala: aos teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Nos pés de Jesus é o melhor lugar que nós temos para derramar as nossas lágrimas, as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas inseguranças. Se você está passando por um momento angustiante, lance-te aos pés do Senhor. Pedro escreve isso dizendo que nós devemos lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui o cuidado que o Senhor tem para conosco. Vamos agora para o tópico 2, o segundo lamento de Jó. Ele faz esta pergunta no capítulo 3, do versículo 11 ao 19, ele interroga: por que não nasci morto? E neste primeiro subtópico nós vamos falar sobre descansando em paz. Ao observarmos o texto aludido, perceberemos que Jó queria descanso de todo aquele sofrimento. Ele estava muito cansado de sofrer. Os biblicistas concluem que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, ele muda de sentido. Ele deixa de amaldiçoar para reclamar. Até então, ele estava amaldiçoando os seus dias, mas agora ele muda o discurso, ele passa a reclamar. A partir desse versículo, ele passa a reclamar por não ter nascido morto. Ao seu ver, a sua maneira de perceber, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições em que se encontrava. Ele imaginava isto. O que ele mais queria era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Versículo 16. Na sua ótica, a morte era uma forma de descansar em paz. É o que nos diz dos versículos 13 ao versículo 15. Ele tinha segurança em Deus sobre isso. E veja que ele vai declarar isto mais adiante. Lá no capítulo 19, versículos 25 e 26, ele faz esta declaração de segurança, quando ele se expressa da seguinte forma: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Veja bem que Jó, a esta altura dos acontecimentos, ele já tinha perdido todos os seus músculos, a sua carne. Ele estava simplesmente pele e osso. E por isso que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isto é confiança em Deus. E depois de consumida a minha pele, já que ele não tinha carne, porque a carne já tinha ido, os músculos já tinham ido, ele estava só a pele sobre os ossos. Ele diz: depois de consumida a minha pele, quer dizer, depois que a terra deteriorar todo o meu organismo, toda a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então ele está crendo que o seu Senhor, que ressuscitou, ele está aqui profetizando sobre a ressurreição dos santos na vinda do Senhor. Então ele diz: ainda em minha carne verei a Deus. Aqui ele está falando então da ressurreição dos santos na vinda do Senhor. E somente quem tem segurança em Deus pode fazer uma declaração desta natureza. Só um homem que confia em Deus, que mesmo estando só a pele e os ossos, ele crê que quando a terra consumir a sua pele, em carne ele verá a Deus, porque ele sabe que Deus o ressuscitará, Deus o reconstituirá da mesma forma em que ele estava. Então, meus queridos, vamos agora ao segundo subponto, o segundo subtópico, como queiramos dizer: livre de tribulações. Jó
continua aqui com seu argumento da não existência. Capítulo 3, versículos 16 ao 19. Ele está convencido de que se não tivesse nascido, nada disto teria acontecido. Então, ele está fazendo essa declaração, que se ele não tivesse nascido, isso não estaria acontecendo. Por isso ele desejava ter sido como um natimorto. Natimorto é aquele bebê que morre antes de nascer. Ele já nasce morto. Um feto que nunca viu a luz, versículo 16. A palavra hebraica, nefel, usada no versículo 16, como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Eclesiastes 6:3 e Salmo 58 e versículo 8. Em tempo, é bom observar que Jó em nenhum momento está fazendo apologia ao aborto. Não queiram com isto querer justificar a atitude do aborto. Não, ele não está fazendo a apologia ao aborto, mas usando-o metaforicamente como forma de descanso do sofrimento em que se encontrava. Ele alega que poderia ter se tornado um natimorto, a ter que nascer e ser lançado no mundo da tribulação. É muito claro o raciocínio. Para os que morrem livres do pecado, cessam então as angústias da vida, as tribulações da vida presente, tudo isto cessa, porque para estes há uma eternidade de paz à sua espera. Esta é a nossa esperança, que quando nós dormirmos aqui, o sono da eternidade, o sono físico, não este sono que nós dormimos e acordamos dia a dia, mas a morte física. Quando nós dormirmos no Senhor, nós teremos um tranquilo descanso, porque Deus preparou isto para nós. Jesus declarou isso no capítulo 14 de João, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus já preparou este lugar, esta casa, esta morada, esta habitação para nós, onde nós estaremos livres das tribulações. Vamos agora para o terceiro subponto, uma realidade para o cristão. Veja o que escreve o apóstolo São Paulo aos irmãos de Filipos. Não digo isso como por ter necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Mas ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus queridos irmãos, o Novo Testamento nos ensina que quando estivermos neste mundo, enquanto estivermos vivendo aqui, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo nós temos uma esperança, porque temos uma promessa consoladora de Jesus. Que promessa é essa? Veja a promessa do Senhor Jesus para aqueles que nele esperam. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 e 33. Então, embora nós estejamos passando, principalmente nesses últimos dias, em tempos de pandemia, todos nós estamos passando por momentos angustiantes, momentos de incertezas. Não sabemos o dia da manhã. Aqueles que estão empregados hoje não sabem se estarão empregados amanhã. Os empresários que estão gerindo bem, fazendo uma boa gestão nas suas empresas, não sabem qual será o futuro, o que acontecerá no amanhã. Mas Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus nos avisou, ele nunca prometeu uma vida de mar de rosas. Ele nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ok? Vamos agora para o tópico número 3, o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Capítulo 3, versículos 20 ao 26. O primeiro subponto fala sobre esta pergunta: vale a pena viver?
Além das 3 perguntas iniciais, vemos o patriarca proferindo uma quarta pergunta, né? Além daquelas terceiras perguntas iniciais, agora ele está proferindo uma quarta pergunta. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Capítulo 3, versículo 20. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, ela é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isto, torna-se incapaz de exercer as suas funções. Em suma, a vida de Jó, a vida para Jó passa a ser, então, intolerável, inapta, infrutífera, por causa de todas as tribulações que ele está vivendo. Vamos para o segundo subtópico, sem o favor de Deus. Ele faz esta pergunta, sem o favor de Deus? Esta pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Ele não estava entendendo, então ele começa a perguntar. Esta pergunta busca então o porquê de Deus permitir o sofrimento. Ele, no seu monólogo, faz esta interrogação porque ele imagina que o seu sofrimento não chega ao fim. Ele começa a ficar desesperançoso. Além do mais, ao seu ver, ele não teve qualquer oportunidade para experimentar o descanso, o sossego, o repouso. Então, por isso, ele está cansado, estressado, angustiado. E quando nós passamos por isso, e às vezes passamos por isso, parece que a contagem do tempo, ela se torna mais longa, ela se torna até, por que não dizer, infindável. Fica tão difícil. Esta expressão, veio sobre mim a perturbação, citada no versículo 26, pode ser traduzido apropriadamente por a perturbação me vem continuamente. Isto tem uma explicação. Jó é um ser humano como qualquer um de nós. E esse ser humano é uma pessoa, alguém que foi afligido até o limite da sua resistência. Ele reclama amargamente de sua sorte e deseja com ansiedade o fim da sua vida. Isso faz parte do nosso jornadear, do nosso dia a dia, da nossa vida diária. Quem já não passou por uma situação semelhante a esta? Que em certa altura da vida, diante de algumas decepções vividas, a morte seria a melhor opção para que se possa desfrutar o descanso eterno. Então, diante de algumas situações que vivemos, a gente chega até a imaginar que a morte passa a ser a melhor situação para que se possa desfrutar do descanso eterno. As provações, às vezes, são tantas que não fazemos coisas erradas por causa da infinita misericórdia de Deus, que através do seu Santo Espírito nos consola, nos guarda, para que nós não tenhamos esta loucura de cometer tal coisa. Porque nós não temos a estrutura emocional que tinha o nosso querido patriarca Jó. Nós não temos essa estrutura que ele tinha. Ele foi um homem de caráter ímpar, de um caráter singular, digno do testemunho do próprio Deus. Observe o que a Bíblia diz. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Capítulo 1, versículo 8. Então você vê que Deus está dando testemunho, próprio Deus testificando a respeito da vida desse homem de caráter singular, como dissemos. Para o patriarca, o fato de se encontrar nessa situação havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Ele não entendia. Vamos agora para o terceiro subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. Como seres humanos que somos, muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó. Quantas vezes sentimos-nos iguais a ele? Desorientados, cansados, passando por uma vida dolorosa, por uma vida difícil, poderíamos até dizer uma via dolorosa de sofrimento.
tal qual aconteceu com o patriarca. E isso pode acontecer conosco, mas com uma diferença. Nós temos em mãos a palavra de Deus. Essa palavra que contém muitos exemplos de vitórias e derrotas de homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós e passaram pelos mesmos problemas ou até bem maiores que os nossos. Nós temos a vitoriosa história deles que alimenta a nossa fé. Eles não tinham isto para ter referência e nem imaginavam que estavam fazendo história, que tudo aquilo pelo qual eles estavam passando era para ser lembrado pelas futuras gerações. Muitas vezes, nem sequer imaginamos que Deus está agindo em nosso favor. Todavia, é preciso olhar para o alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. O salmista, no seu cântico 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade, até mesmo no sofrimento. Bom, queridos, está chegando o final da nossa aula, vamos para a conclusão. Ao finalizarmos esta aula, devemos considerar o dilema de Jó, as adversidades que lhe sobrevieram. Ele superou todas, mesmo sem ter conhecimento e a razão delas. Contudo, ele não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Que você tome isso por exemplo. Nunca negue a Deus. Nunca venha murmurar contra Deus, nunca venha amaldiçoar a Deus, por mais difícil que seja a situação pela qual você está passando. Procura então adorar ao Senhor em tudo. Faça como Jó vai dizer lá no final, do seu capítulo: o Senhor deu, o Senhor para si o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Consideremos ainda que ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, você, meu caro aluno, meu caro professor, meu caro superintendente que me ouve, que me assiste, e sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento. Então, devemos considerar que ele expôs de forma espontânea toda a sua humanidade, de forma que nós, leitores, que apenas contemplamos, sem contudo participar do seu drama, nós temos dificuldades de entender todas estas coisas e principalmente o seu lamento. Principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, sangrento, e de uma alma que, mesmo estando angustiada ao extremo, sobretudo amando a Deus, se derrama em lamento aos seus pés. Em troca, tem o conhecimento de Deus e tem o reconhecimento do Altíssimo, o Todo-Poderoso, que o qualifica e o difere dentre todos os homens. Veja a declaração que o Altíssimo dá a respeito dele. Jó, capítulo 1, versículo 8, a parte B. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, homem temente a Deus e desviando-se do mal. Você tem certeza que Deus pode dar este testemunho da sua vida? Se você não tem certeza, é tempo de você pensar nisto. Eu quero te lembrar uma coisa: Jesus está voltando. Todos os acontecimentos dos últimos dias, tudo que as manchetes, que os jornais eletrônicos, os jornais impressos, todas as notícias das redes sociais que nós recebemos, que somos bombardeados dia a dia com essas notícias, nos traz a lembrança que tudo isto está escrito na palavra de Deus e é cumprimento do que Jesus falou. Não se esqueça que a Bíblia diz: eis que presto venho. Jesus que disse para João lá na ilha de Patmos: eis que presto venho, e comigo está o galardão para cada um. Então, meus queridos irmãos, lembre-se disso: Jesus está voltando. Eu e você precisamos estar preparados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família,
Que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, a sua vida. E guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está voltando. Um forte abraço e até a próxima aula.